Oi, gente! Sejam bem-vindas à minha salinha aqui toda preparada, ao meu canal da Escrita Curativa, onde eu gosto de conversar, trazer os meus aprendizados sobre autoria de si, autoria da vida, autoria de livros. E, para quem não me conhece, ou tá aqui pela primeira vez, eu sou a Jerusa Zeunes e a nossa conversa hoje gira em torno do tema literatura como questão. Mas antes, se você não está inscrita, clica para se inscrever no canal da Escrita Curativa e ativa o sininho, porque daí você vai receber as novidades. E se gostar do conteúdo, clica no joinha, porque aí a gente vai encontrar outras pessoas que também podem gostar desses conteúdos que a gente está apresentando aqui. Bom, então, como eu disse, né, hoje no nosso encontro a gente vai conversar um pouquinho sobre literatura como questão e de onde vem essa inspiração para falar sobre esse assunto, né? Vem desse livro aqui, né? E na verdade de um vídeo que eu fiz no Instagram, onde eu li um trechinho desse livro da Marguerite Duras, que é o livro Escrever, um livro incrível que eu super recomendo e que eu recebi de presente de uma pesquisadora, doutora, super conhecedora da Marguerite Duras, que me apresentou inclusive a ela, que é a Cristina Kuntz. Cristina, um beijo para você. Mas eu vou reler o trechinho que me inspirou a falar sobre o que eu vou falar hoje, né? A Marguerite, então, ela tá nesse livro todo falando sobre escrita, tem momentos, assim, absurdos no sentido de super fortes, super intensos, e eu travei num trecho que me tocou muito profundamente, né? Porque a literatura, ela tem essa qualidade, né? De nos chamar à presença, né? Então ela diz assim: chega um momento na vida do qual ninguém escapa, e penso que seja inevitável, do qual não se pode escapar, em que tudo é posto à prova, o casamento, os amigos, sobretudo os amigos do casal, menos as crianças. As crianças jamais são postas em questão. E essa dúvida cresce ao nosso redor. Essa dúvida é solitária, é a dúvida da solidão. Nasce daí, da solidão. Já é possível dar nome à palavra. Acho que muitas pessoas não seriam capazes de suportar o que digo, elas fugiriam. Talvez por esse motivo nem todo homem seja escritor. Sim, é essa a diferença, é essa a verdade, nada além disso. A dúvida é escrever. Portanto, é o escritor também. E como escritor, o mundo inteiro escreve. Sempre se soube disso. E eu paro por aqui nesse trecho e aí, quando eu leio isso, eu penso, é aí que tudo começa, né? Tudo começa numa solidão, num lugar inaugural onde se está só consigo, né? Estar só consigo, talvez que a literatura, né? E quando eu estou trabalhando com a literatura, eu estou trazendo ela para esse lugar especial, que é o lugar onde há a produção de uma autoria. É claro que a autoria se produz, né, o tempo todo, em todo lugar, mas eu venho da literatura, então eu sei falar desde esse lugar, que é o lugar onde a gente privilegia a autora, o autor, né? Essa entidade sobre a qual eu gosto de me debruçar e de expandir os conhecimentos acerca dela. Como nasce uma autora? Como nasce um autor? Né? Ele nasce nesse lugar, né? Nesse lugar diferenciado, nesse lugar difícil, que é o lugar de uma solidão. E isso é muito importante. Eu sempre digo, né, que escrever, a gente começa a escrever a partir de uma solidão, é porque escrever ensina a gente a estar consigo mesmo e não ter medo de morrer. Porque esse lugar, ele é muito delicado. O lugar da solidão é um lugar também da loucura, é um lugar do medo, é um lugar do medo de enlouquecer, é um lugar de um escuro, né? De um vazio que a gente busca sair de lá, né? E aí escrever
nos ensina, nos ajuda a estar só e ao mesmo tempo se suportar, né? Tem um momento que ela fala aqui, né? E fez todo sentido quando eu li isso. Não tô achando aqui agora. Já é possível, acho que muitas pessoas não seriam capazes de suportar o que digo, elas fugiriam. Veja, a ideia de suportar aqui, ela é muito forte, né? Porque suportar é dar suporte, né? Suporte ao quê? É encontrar suporte ao seu peso. Ao seu peso nesse lugar, é estar consciente do seu peso, que também é o seu pesar, né? Essas palavras, né, elas vão se multiplicando, né? Esse peso num contínuo que acaba se tornando um pesar, né? E aí é o lugar onde eu vou escrevendo e eu vou transformando, né, esse peso, ou pelo menos tentando transformar esse peso numa consistência, num corpo autoral. A autoria não é algo que se faz do dia para a noite, é algo que vai num acontecendo, né, num processo de conviver com esse pesar e transformar esse peso, que é o próprio peso, né? Eu não tô falando de nada muito diferente do que esse corpo, né? Esse corpo que a gente leva para todo lugar e que nos leva para todos os espaços, né? É esse peso e inconsistência, né? Então, esse lugar, ele também ele é um lugar de certeza, né? Ele nunca é um lugar livre de uma dúvida, porque eu não tô certa, eu nunca tô certa de que eu vou conseguir, né? De que eu vou conseguir suportar tudo isso, né? E aí a gente escreve. E quando eu falo da Marguerite, né? Eu li esse trecho e rapidamente ele me levou a um outro, né? Que é desse livro aqui, que é do Blanchot, que chama A Conversa Infinita. São vários livros, né? E esse aqui é A Conversa Infinita, palavra plural. Tem um momento em que ele fala sobre a questão, né? Mas para eu chegar nisso, né? Vamos pensar que a literatura, ela nasce num lugar onde há uma dúvida. E ela tá ali materializando essa dúvida. Não certezas, não respostas. Por isso que eu poderia definir o que é literatura, né? Ou o que é uma escrita autoral. A escrita autoral, a literatura, ela é a literatura no sentido não institucional, né? Mas a literatura no sentido de um fazer que não encontra uma barreira, um padrão, um certo ou errado, um fazer que está num acontecendo, um fazer que nasce de um lugar solitário, uma escrita que é um corpo em emergência de acontecer. Esse corpo em emergência de acontecer, ele nunca é um acontecido, porque ele nunca paralisa em estado de resposta. Ele é, ao contrário, uma contínua pergunta, uma interrogação gigante. É por isso que eu falo, se eu fosse definir literatura em algum termo, eu diria, a literatura é a pergunta, né? E aí é muito interessante, porque muita gente, né, nós mesmos, de vez em quando, a gente acaba pensando ou acreditando que a literatura é a resposta, que é lá que eu vou encontrar respostas para os meus problemas, para as minhas questões. Esse é um grande erro, né? Porque não, é muito pelo contrário. Quando eu chegar ali, eu vou encontrar mais um monte de perguntas. É pergunta sobre pergunta,
né? Porque eu tô ali no nascedouro da coisa toda. O nascedouro da coisa toda é a perplexidade, né? É a incompreensão. O nascedouro da coisa toda é um espanto diante da vida. E aí a gente erra, né? A gente erra porque a gente quer uma resposta rápida, uma resposta pronta, rápida, fast food. Aí eu vou buscar livros que aparentemente escondem a grande questão que eles são. Corpos que tentam esconder esse lugar titubeante, que é sempre o nosso lugar. É de um corpo em movimento, né? Não é de um corpo parado. O corpo parado, ele pode dar a impressão de que ele está num lugar de certo, de errado, de sim, de não, né? Um lugar onde as respostas são binárias, né? Ou uma coisa ou outra. Mas é só o corpo se colocar novamente em movimento e ele já está em tensão, ele já está num entre, né? Ele já está de novo em dúvida. Se isso, se aquilo, se esse passo ou esse outro que se deu depois, né? E aí é um dos grandes problemas, né? Porque se a gente encara isso, é mais fácil de a gente encontrar esse autor, essa autora em nós, se a gente der espaço para essa grande questão. Então, aí fica mais... Daí eu me solto, eu me abro para esse acontecimento da autoria em mim. Quando não, aí eu vou tentar escrever respostas ou soluções ou textos comunicativos, né? E aí a gente cai naquele lugar, né? Que é assim, os intelectuais tem pavor disso, né? Tem coceira dos livros de autoajuda, né? Que são tentativas, né? São tentativas de controlar um imprevisível, controlar os acontecimentos, controlar o movimento da própria questão em si. Porque sim, tem livros que gostariam, que desejam muito e que até aparentam livros e textos, enfim, que aparentam que se configuram como uma resposta, né? E aí também, né, o encontro com o leitor, a partir disso o leitor fala, não, eu vou ficar com isso mais fácil, né? A resposta está pronta. Então eu vou pegar daqui, desse autor, vou pegar daqui e vou colocar aqui porque está tudo pronto. Me salva, por favor. Esse é o pedido. Mas é só escarafunchar um pouco a coisa toda que aquilo que tinha aparência de resposta está escondendo uma dúvida, uma pergunta, algo ainda mais profundo, que vai te levando a camadas e camadas e camadas do ser, né? Isso é bonito. E eu sempre brinco, eu gosto de falar que o leitor de autoajuda é um traidor, né? O leitor de autoajudas... Que incrível! Eu adoro quando acontece isso. Autoajudas. Eu tava pensando em Judas. Judas, o bíblico, né? O cara que trai, né? Cristo, né? Ai, ficou muito legal isso. Vamos deixar rolar aqui que eu vou continuar falando, porque é muito legal. Porque o leitor de autoajuda, ele é um pouco Judas, é como Judas, ele faz esse papel, né? Por que ele faz isso? Porque na hora que ele tá precisando, né? Ele tá precisando daquela resposta, nossa, ele vai falar, nossa, eu adoro fulano, nossa, eu aprendi tanto com aquele livro, nossa, isso e aquilo. Mas quando ele começa a escrever e ele encontra realmente esse leitor que um dia precisou muito da autoajuda, quando ele encontra a autoria e ele percebe o que é ser autor, né? E o que é ser autor? É sustentar esse peso e esse pesar, ele vai ser o primeiro que vai virar a cara para aquele autor de autoajuda. Ele vai falar, ai, imagina,
Credo, né? Por quê? Lê esse daí, não, esse daí não presta, né? Ele vai dizer isso, por quê? Porque aquilo não basta, porque ele percebeu que a resposta é uma falácia, né? A resposta é sempre a falácia do conhecimento, do saber, do processo, da vida, do acontecimento em aberto. Por isso ficou bem legal o negócio do Judas. Mas eu não posso esquecer de trazer o Blanchot, né? Porque eu falei que eu ia trazer o Blanchot. Que é incrível, né? Olha o que ele fala sobre uma questão, sobre o que é questionar, né? Vamos recuperando o que eu estou dizendo aqui, né? Que, ao meu ver, claro, essa é uma perspectiva em relação à literatura, que a literatura é a grande pergunta. E que é uma grande pergunta e, por isso, nos estimula a questionar também, a continuar o processo de questionamento que me levou até ela. Então ele diz assim: questionar é jogar-se na questão. A questão é esse convite ao salto, que não se detém num resultado. Olha que interessante, é se manter num salto. É necessário um espaço livre para saltar. O espaço livre para saltar é o próprio espaço da literatura, né? Mas eu acho que em algum momento quero fazer um vídeo falando um pouco sobre o espaço literário, né? Como se constitui esse espaço quase que ou aparentemente sem limites, né? Então, é necessário um espaço livre para saltar, é necessário um solo firme, é preciso um poder que, a partir de uma imobilidade segura, aparentemente segura, transforme esse meu movimento em salto. O salto, a partir e fora de qualquer firmeza, é a liberdade de questionar. Quando eu estou fora, né, a partir de uma firmeza, mas eu estou nesse campo, nessa linha do salto, né, eu encontro esse lugar de uma liberdade de continuar. Mas na profundidade da fuga, em que questionamos, fugimos daquele solo firme, nada há de seguro, nada há de firme, né? Porque é isso, não é na literatura que eu vou encontrar respostas seguras, respostas firmes. Eu posso sim encontrar um lugar, um espaço, um lugar provisório de onde o meu salto se projete. Então, é isso que eu queria dividir hoje, né? Fazer essa fala sobre coisas que me atravessam, que não sei, que são perguntas, elas aparentemente têm uma forma de respostas aos meus próprios questionamentos, mas de modo algum elas fecham. Eu continuo na mesma pergunta, né? Essa é um possível, né? Um lugar de um possível, pensar a literatura como questão. Mas, enfim, né? O que é literatura? O que é literatura? Então, quando eu digo que isso ainda é uma pergunta, né? Ainda se mantém como pergunta, mesmo eu trazendo isso, é porque eu vejo muito algo semelhante, né? Nas minhas turmas, né? Com as pessoas que passam por mim e que tentam buscar, e na verdade buscar, né, arrancar esse autor dentro de si. E às vezes elas têm medo de apagar essas perguntas, né? Elas acham que esse autor que vem de dentro de si, ele vem com certezas, né? Com garantias. Porém não. Porém, elas têm que arrancar de dentro delas essas perguntas e pôr para fora. Por isso, para mim é importante pensar sobre isso, porque eu associo essa questão que acontece nas turmas ao que me aconteceu. Então, eu me considero, né, uma autora, né, a partir do momento em que eu comecei a escrever literatura, a produzir literatura, né? Antes, eu tinha
uma voz, uma autoria, eu escrevia textos, eu era professora, mas eu não reconhecia essa autoria, porque ela vinha muito com uma tentativa de um saber cristalizado. Então, eu estudava literatura, sempre estudei literatura, escrevia sobre literatura e tentava responder aqueles questionamentos que a literatura me trazia. Então, ora, Hilda Hilst foi uma autora que eu estudei a obra da Hilda completamente, buscando respostas para aquele corpo inquieto que era o meu, né? Buscando alguma sabedoria de um corpo que eu tinha ali um projeto de vida, eu tinha uma vida acontecendo desde os primeiros livros até o final. Então eu imaginava que, né, ao entrar nesse corpus, nessa completude desse corpus, eu ia entender essa grande pergunta que eu tinha, esse grande mistério. Mas à medida que eu lia aquilo se abria mais perguntas, né? Não importa que eu era uma menina jovem de, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, e a Hilda tinha 70, né? Mas eu via o percurso dela como escritora e as perguntas só se avolumavam, certezas nenhuma, como agora, Marguerite Duras. Não há certeza, são perguntas, é um mergulho profundo nessa interrogação gigante que está nesse lugar da solidão. E aí, né, eu tinha essa ilusão ainda das respostas, então eu escrevia artigos, teses, né, teses não, uma só já tá de bom tamanho, escrever uma tese na vida, mas eu escrevia artigos, eu tentava responder aquilo, né, e não dava, não cabia, precisava de mais, até quando sem talvez essa compreensão mais racional de hoje, eu entendi que eu não poderia nunca fechar aquilo em respostas. Eu poderia apenas trazer mais perguntas. E assim eu comecei a ler diferente esses autores todos, né? A ler a literatura de modo diferente. A ler um Roberto Bolanho, por exemplo, sem querer fechá-lo ou querer encontrar uma resposta para a grande questão da minha vida, que é uma questão sobre pensar a ética daquele que escreve, né? Não há respostas, há um terreno onde eu me movimento, né? Ler o Sérgio Santana, que foi um outro autor que eu estudei a fundo a obra, e tentar encontrar ali respostas, não, eram sempre perguntas. Uma vez que eu nunca mais encontrava respostas, ou todas as respostas, né, vacilaram, né? Porque é o que a Duras fala, né? Tem um momento da vida da gente em que tudo vacila, eu duvido de tudo. Nesse momento é que a minha escrita autoral é convocada, porque foi aí que escrever artigo, escrever tese não bastou para mim. Aí eu precisei o quê? Escrever literatura. Escrever as minhas próprias perguntas, já alimentadas de todas as demais, mas escrever as minhas perguntas, tirar, né, pegar com, né, um negócio assim, né, como que chama aquele negócio que issa, assim, aquela que é uma máquina grandona? Grua, né, é grua, não é? Não. É um negócio que vai assim na terra e puxa, né? Uma máquina bonita, ela tem aquela máquina, eu olho para ela, eu fico imaginando um animal assim com dente, arranca ali e puxa. Então, aí precisei fazer isso. E aí comecei a escrever literatura, né? A literatura. Comecei a escrever meus poemas, comecei a escrever minhas coisas, comecei a escrever. E a partir do momento que eu comecei a escrever literatura, a literatura contagiou a minha vida toda e tudo virou essa grande obra, né? Que eu olho para ela e falo, nossa, eu estou presente, né? Porque o que é literatura? Está presente, né? Quem está questionando está presente. Estou presente em todo lugar, né? Sou a primeira leitora de mim mesma. É um pouco por aí.
que a nossa conversa hoje gira, né? E eu queria muito, né, que depois que vocês vissem tudo isso, eu queria saber o que vocês pensam, né? Como é isso para vocês, né? A literatura é uma questão também para vocês? Ela se coloca como questão? Ou a literatura vem como resposta a alguma coisa? Não tem problema, porque quando a gente começar a cavucar, a gente vai começar a questionar isso, né? Por quê? Por que eu estou interessada nesse processo de autoria? O que eu quero com esse processo de autoria? Né? O que eu quero tirar de dentro de mim? Guindaste! Não é um guindaste? Não. Guindaste! É verdade. Ah, chegou. Tava vindo, guindaste. Ah, escavadeira! Guindaste movimenta alguma coisa pesada no lugar por escavadeira de carro. Ah, então é a escavadeira, porque aparece aquele dinossauro, aquela turma do dinossauro, uma escavadeira, né, que arranca com os dentes lá de baixo. E o guindaste é uma coisa que sobe também, né? Enfim, lembra um pouco aquela coisa do salto que a gente está falando. São as imagens, né? Não adianta a gente ficar só nesse processo, né, de tentar interpretar uma realidade, mas tentar deixar que as imagens falem, né? O dinossauro que está aqui dentro, a escavadeira, né? Deixar que o guindaste fale, né? E que essas imagens não respondem, né? Elas são grandes questões. E aí, voltando, né? Eu gostaria demais de saber, né? O que vocês pensam disso, né? Deixem aqui as perguntas, ou mesmo, nem que não sejam as perguntas, mas assim, as impressões sobre tudo isso, se já passou pela mente de vocês isso, se vocês já chegaram nesse lugar, se vocês estão chegando, ou então se já ultrapassaram, que lugar vocês chegaram? Porque na verdade a conversa ela tem como objetivo dançar, né? E provocar espaços para serem ocupados por outras vozes, né? Eu gostaria demais de ouvir também um pouquinho a voz de vocês, né? Bom, por hoje então é só, e a gente se encontra no próximo vídeo. Espero vocês!